bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada, Nancy Casagrande, da Faculdade da Faficla e do Departamento de Português. Ao meu lado, a Márcia Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Noff, da Faculdade de Educação. Bem-vinda, professora doutora Nancy Casagrande. A pergunta que nós queremos fazer para você, a área de conversa hoje, é língua portuguesa e a formação de professores. Como fica isso? O que é isso? Obrigada pelo convite, Neide, agradeço, professora Márcia. A questão da formação de professores e a questão da língua portuguesa é bastante complicada, porque, na verdade, na qualidade de professora de língua portuguesa, o que nós procuramos fazer é trabalhar com português para fins específicos, ou seja, num curso de pedagogia, por exemplo, o trabalho é feito na formação do aluno, na verdade, na retomada de algumas questões relativas à leitura e à produção textual dele, E num segundo momento a gente trabalha com a questão da língua voltada para a sala de aula da educação infantil e do ensino fundamental 1. Então, existe aí um trabalho todo de conscientização, deste futuro professor, que ele tem que saber ler e escrever para poder ensinar os alunos, Mas isso não é só uma questão de trabalhar com o código e com as questões gramaticais, É uma questão de trabalhar com a motivação para a leitura, a questão de as crianças se apropriarem da língua, se tornarem poliglotas na própria língua, como diz o professor Evanildo Bechara, no sentido de ter essa situação comunicativa controlada. Então, na medida em que esse aluno que trabalha com criança, que vai ser professor, tem essa consciência, para nós é fundamental que aí ele consiga ultrapassar os limites do planejamento no sentido mais estrito. O que é uma condição comunicativa controlada? Exatamente. Então, é uma situação de o aluno perceber que ele pode dizer determinadas coisas de acordo com o contexto onde ele está. Então, numa situação, se o futuro professor tem este manejo, ele consegue ensinar o aluno a ter essa situação, a ter controle dessa situação. Por exemplo, não posso falar palavrão na sala de aula. Não devo falar palavrão na sala de aula. Eles falam, muitas vezes, apresentando trabalho, porque o palavrão, ele perdeu essa conotação apenas de ofensa, Ele virou uma interjeição quase. Então, às vezes, eles estão lá num bate-papo e, de repente, soltam um palavrão, eu falei, ai, professora, desculpa, Eles pedem desculpa. Quer dizer, se eles ensinarem às crianças que, olha, eu estou na sala de aula, eu não devo ter esse tipo de atitude, nossa, já é uma grande coisa, E, paralelo a isso, tem toda a questão de leitura, de apropriar-se da leitura, do gostar de ler, que eu acho que o trabalho é muito bem feito na educação infantil até meados do Fundamental 1, mais ou menos o 3º, 4º ano. A partir daí o aluno começa a ficar desmotivado e no Fundamental 2 nem se diz. Nancy, a gente ouve falar que os rankings estão dizendo, não são nós que ouvimos falar, que a língua portuguesa ele é um problema nacional. Você, enquanto doutora na área, o porquê que isso é um problema nacional? Por que as escolas, não só as escolas, a área do direito, porque vocês trabalham em todas as áreas, não é isso? Isso. Por que isso ainda é um problema nacional? Isso é uma coisa antiga. O que ocorre? Então, a meu ver, o que acontece é o seguinte, Neide. Por exemplo, no caso do direito, nós trabalhamos com esse português para fins específicos. Então, nós não chegamos lá e damos regras gramaticais. Elas entram, sim, dentro da produção específica da área deles. Então, a gente trabalha com retórica, a gente trabalha com a questão da petição inicial, todos os documentos com os quais eles vão lidar a vida inteira. O que eu acredito que aconteça lá na educação básica e que se arraste até a universidade, Ainda a escola pensa no ensino de língua portuguesa fragmentado. Por exemplo, se diz tanto que vamos trabalhar com produção textual. Mas como é que você trabalha com uma produção textual consciente, um aluno que escreva, que planeje para escrever, que escreva e que reveja os erros e que reescreva no ritmo que é a nossa escola? Você tem, paralelo a isso, um planejamento que te obriga, porque é uma questão de... A escola em si, eu acredito que ela esteja com esse problema engasgado, tanto com português quanto matemática, Matemática também não sai dessa situação, porque não se ensina o aluno a ler,
especificamente a entender o que lê, a interpretar e a escrever. Porque nós escutamos muito dizer, Nancy, que é o seguinte, quem lê muito escreve bem. Mas escutamos também que a leitura é um processo, a escrita é outro processo. E outros dizem, leitura e escrita. Como você vê isto? O que fazer para que ele escreva melhor ou escreva? Então, eu acho que existem duas coisas. É fato que quanto mais você lê, mais repertório você adquire. Isso é uma questão. Num segundo momento, a questão do processo de escrita prevê, a meu ver, uma situação de motivação, de apropriação do tema, de conhecimento sobre esse tema. Então, eu não posso falar das consequências advindas da política de migração, por exemplo, se eu não sei o que dizer, né? Se eu não tenho repertório, se eu não tenho nem maturidade para ler aquilo e entender o que eu estou lendo. Você não acha também que em algumas situações a pessoa tem repertório, a pessoa tem maturidade, mas ela não tem condição emocional de expressar-se no mundo? Né? Nós estamos falando de uma questão aí, claro, psicológica, né? Que em algumas situações são pessoas que têm conteúdo, mas que esse conteúdo, por N questões pessoais, ela não consegue externalizar. E a escrita, ela tem ainda essa característica de que ela permanece. Né? Uma palavra falada, aparentemente, se desfaz no ar. Enquanto a palavra escrita, ela tem um outro peso. Eu acho que existe essa questão, né, do lado pessoal, mas eu acho que essa questão do lado pessoal, ela está muito imbricada numa questão de formação inicial. E formação inicial não só dada pela escola, mas a da família. Então, é muito comum a gente dizer assim, mas os pais leem muito, as crianças vão ler. Isto é um fator exato? Isso é comprovado? Nunca vi nenhuma pesquisa que comprovasse isso. Teoricamente, isso funciona, né? A gente percebe que crianças que vêm com uma situação de repertório melhor são aquelas que os pais leem na frente, leem desde a infância, estão lendo desde o berço, né? Mas não necessariamente ele será alguém que se expõe, porque às vezes também, além desse bloqueio emocional, falta técnica. Então, às vezes você junta as duas coisas. Eu acho que o bloqueio emocional ele é a pior coisa que possa existir, porque a aprendizagem não flui em nada, né? E aí, em língua, isso é muito mais complicado em língua materna. Primeiro, porque todo mundo acha que sabe. Bem, já sei falar, então eu sei. Segundo, a escola ainda se preocupa em trabalhar com meramente regras gramaticais, que, a meu ver, não levam a nada, né? Não é que não levam a nada, mas elas deveriam ser usadas para melhorar a produção de texto do aluno. Mas este link não se faz, porque você estuda gramática sem pensar que esta gramática que você está estudando, ela serve para que você consiga articular o seu pensamento. Você até cortando você. Se vocês da área estão falando isso, e acredito como você, por que isso é tão difícil do sistema entender? Né? O que acontece? Então, Neide, eu acho assim, eu penso isso, né? Sim. Eu acho que a gente ainda tem uma leva de professores muito bons, que tem uma formação muito boa, mas que ainda acreditam que precisam da regra, que a regra ela é fundamental. A parte disso, tem o próprio sistema, né, do país que a gente tem uma política de trabalho com língua materna que também não é nem grande coisa. Se você pensar que a LDB em 96 previa que a escola devia ser integral, até hoje a gente não tem isso. Né? Quando você pensa nos PCNs... Eu vou só dar um pitaquinho. Né? Meu filho estudava numa escola onde, vamos dizer, eles eram estimulados a escrever de qualquer maneira. E ficou conhecida como uma escola em que as crianças escrevem mal. Né? E aí eu fiquei assim, bom, e aí o que ela está dizendo vai para que linha? Então, porque daí você tem o radicalismo ao contrário. Ao mesmo tempo que você tem escolas que insistem nas regras e vai lá e bate, faz prova, né? E dá prova de regra, sujeito, predicado, bom, toda a estrutura, análise morfológica, análise sintática e depois a morfossintática, que daí o aluno tem que raciocinar para saber onde estão as coisas e quais são as funções delas, né? O outro lado, que eu também trabalhei nessa época na escola 20 anos atrás, um pouco mais, 25, que veio com essa conversa, não, vamos estimular a escrever, escreve, não sistematiza nada, não dá certo, né? O meio termo é um grande problema, eu acho que o nó
do ensino de língua materna no país e na formação de professor isso se reflete, é esse. Porque você traz para o aluno a possibilidade, o aluno que está na faculdade, que vai ser professor. Olha, a gente vai trabalhar com língua materna nesse caminho aqui. Então vamos ensinar, né? Vamos fazer projetos de leitura, como é que esses projetos vão ser trabalhados na sala de aula, no caso do Fundium, né? Para quem eu dou aula, pessoal da pedagogia. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Ok. Você vai lá e você dá várias possibilidades. Ele entra na escola, se ele cair numa escola mais, digamos, eu não queria usar esse termo, mas vou usar, tradicional, Sim. a situação de tudo que a gente conversou aqui, né? Porque o professor fica massacrado pela quantidade de conteúdo que ele tem que dar, pelo material didático que ele tem que cumprir, porque o pai pagou, e ele não consegue sair da linha. Não sair da linha nessa situação de criar. De flexibilizar. Flexibilizar e criar. Né? Então, eu quero que o seu filho foi mega estimulado, mas não vamos corrigir, porque importa que ele escreva. Não é assim também, porque existe uma norma padrão dentro do país. Existem os concursos são absolutamente tradicionais. Todo mundo que faz concurso para qualquer coisinha, né? Não estou nem entrando no mérito de grandes cargos, precisa saber gramática de cor salteado. Né? É uma situação horrível. E aí você se vê pressionado pela escola como professor a cumprir o que a escola manda. E aí eu mesma passei um pouco por essa situação, né? De me sentir sufocada. Porque eu tenho um monte de ideias, mas eu não dou conta de fazer. Porque eu tenho que cumprir aquele material lá, aquele conteúdo que o material prevê, que o planejamento prevê, que o PCN prevê. A transferência, porque como você mesmo colocou, a gente escreve o que pensa, vamos dizer assim, o que a gente conhece, não dá para escrever sobre o que não conhece. Tem algum jeito de fazer isso diferente? Você tem alguma pista de como transferir ou como transpor as ideias para textos escritos? Alguma pista? Olha, Neide, quando eu começo a trabalhar com o pessoal que chega, né, o calouro, eu começo com uma situação, é um exercício que eu faço sempre de pegar um texto geralmente um texto da revista ou do jornal, alguém que eu considero que escreva bem, né, recorto, desmonto e levo para a sala de aula. E aí eles são obrigados a numerar os parágrafos. Durante a correção, eu vou mostrando para eles essa estrutura, essa articulação de pensamento, essa retomada, porque você abre, né, com um tópico frasal, daí você apresenta o tema, daí você tem que retomar, mas você tem que continuar. É um exercício que eu faço que eu considero bastante interessante, porque ele é de pensamento, lógico, né? Eu converso muito com os alunos, porque quando a gente trabalha na universidade é outra situação, né? Então eu explico como é que você pode dizer isso. Você não pode usar gíria num texto formal. A gente tem estruturas, eu mostro para eles as estruturas dos textos, né? Os gêneros. Tenho que cumprir essa estrutura, mas como é que eu faço para escrever desse jeito? É difícil, né? Eu não acho que eu faço milagres, eu não acredito que eu faça milagres, porque o tempo da aula é curto, a gente tem pouca aula, né? Eu acho que daria para você ir muito mais adiante. Mas se ele toma consciência, né? Se ele tem condições de pensar que, olha, eu tenho que escrever isso, como é que eu escrevo? E aí eles questionam, mas como é que eu posso falar isso de outro jeito? Então, vamos pensar juntos. Na sala de aula da universidade isso é possível. Na escola básica, eu nunca trabalhei no ensino médio, eu não sei, né? Porque era uma fase que eu não gostava, nunca gostei. Agora já estou até revendo, porque também já não estou gostando mais dos pequenos. Mas assim, Mas eu penso que quando eles são um pouco maiores, você consegue fazer pensar. Mas isso tudo, a meu ver, tem uma relação muito próxima com o gostar, a motivação. Eu insisto na questão da motivação. Porque se eu entro lá como uma professora que despeja conteúdo e fim, eu despejei conteúdo, né? A dinâmica da sala de aula na educação básica é muito difícil, ela é muito corrida, ela é muito alucinada, a meu ver. A gente que está na universidade, a gente não sabe como a escola ficou, né? Ela já era assim, mas ela me parece que piorou muito, né? E aí você não consegue grandes discussões porque você nem tem tempo de atuar muito. Então é uma coisa assim, de às vezes pegar o texto dele e jogar, né? Antigamente a gente jogava na lousa e corrigia junto na lousa, né? Hoje você joga no PPT e vai discutindo lá no slide, né? No PowerPoint vai discutindo e vai mostrando, mas isso aqui é legal falar desse jeito? Não, então, vamos ver, como é que é possível fazer? É só em cima da reflexão. Outro ponto também que o pessoal comenta muito, né? É o papel da família. É como se dissesse, você vai para a escola, eu sou uma professora de língua portuguesa, eu trabalho com isso, mas
a força da família, a experiência prévia é que de repente me dificulta. Enfim, a família, qual é o papel da família nisto? Existe esse papel? É importante? A professora pode superar isso? Não supera? Como fica para você? Eu acredito que a família é fundamental, né? Até às vezes penso que tem família que não devia ter filhos, porque a criança fica abandonada dentro da sala da escola. Eu falo isso mesmo de quem acompanha os filhos, né? De vivência mesmo, né? A família para mim é fundamental em todos os sentidos, inclusive nessa importância de perceber o mundo, né? Então, assim, de atitudes pequenas que as crianças cometem, desde pequenininho que você ensina que não pode jogar o papel no chão, né? Situações, e aí mostrar, né? Eu acho que a família ela deveria discutir as coisas com as crianças, né? Então, por exemplo, a discussão na hora de almoço ninguém conversa mais, porque ninguém se encontra no almoço. No jantar cada um tem seu celular. Então, tem algumas coisas que eu acho que se perderam ao longo do tempo e que a escola não dá conta de recuperar. Então, esses princípios de respeito, né, de discussão de cada um, eu falo, você me escuta, você fala, eu te escuto, isso não existe mais, todo mundo fala ao mesmo tempo. Quando não está falando é porque está na frente do telefone. Então, eu acho que assim, você imagina como é que a gente recebe hoje as crianças cheias de vícios, né, com relação a essa questão da tecnologia, que não acho que é ruim, eu também gosto, mas tudo tem limite. Ao mesmo tempo, eu sinto que elas estão abandonadas, entre aspas, no sentido de pequenas situações simples, né? De você dizer, por favor e obrigado. Questões de educação antiga, sabe educação antiga? Né? Daquele modelo antigo. Está sempre em moda, né? Eu lembro, né, que como professora da educação básica que eu fui, os pais às vezes me diziam, mas eu vou falar o quê com meu filho? Porque meu filho só se queixa. Quando está comigo, ele só se queixa. Queixa disso, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu às vezes brincava com eles, vai dar uma volta no quarteirão e começa a falar sobre o que você está vendo. Né? Eu vejo um prédio de tantos andares, eu vejo um semáforo, eu vejo uma igreja, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Quer dizer, na verdade, o que os pais às vezes reclamam é da falta de assunto. Aonde vai buscar os temas de conversa espontâneos? Então, mas será que os professores também, né, eles vêm desse mesmo cenário? E a gente estava falando da formação desses professores. Quando eles chegam para você, né, você acha que tem ali questões muito anteriores que ficam difíceis de dar conta na faculdade, na formação deles? Eu tenho sentido nesses últimos anos que essa questão da formação do aluno que chega para nós para ser professor, ela é complicada no sentido de que eles são imaturos, eles são muito imaturos. E imaturos, a relação deles com as próprias coisas dentro da faculdade, ela é confusa, né? Então é interessante porque eu passei por uma situação há um ano atrás, uma aluna falou assim, professora, você prefere caderno ou fichário? Eu falei, querida, eu não prefiro nada, né? Você está na faculdade. É engraçada essa relação. Alguns levantam a mão para pedir para ir ao banheiro no início, porque a PUC é uma universidade muito livre. É diferente de outros lugares, né? Então, eles vêm... Eu acho que esse assunto, né, como a gente falou, essa coisa do nascer um assunto espontâneo, essa coisa do assunto espontâneo, você cava dentro das situações, né? Eu mesma vou com o rádio ligado de manhã, então às vezes tem uma notícia, os três estão lá, né? Minha sobrinha mora comigo agora, cochilando. Gente, escuta o que aconteceu, né? Aí meu filho chega na hora de jantar e fala, sabe, na escola aconteceu tal coisa, aí a gente vai discute e vai vendo as várias possibilidades, né? Vamos pensar junto, por que isso está acontecendo? Eu ligo no jornal, a gente assiste junto. É chato o jornal, não interessa, vamos ver, né? Vamos ver o que está acontecendo. Então, lógico, você vai formando uma consciência de si no mundo, né? E crítica. Um dia desses, a terapeuta do meu filho falou, mas quem foi quem ensinou a ser tão cri-cri assim mesmo? Quem é que está ensinando? Você está reclamando? Né? Opa, né? Eu acho que a gente recebe esse aluno hoje absolutamente desprovido, né? Desprovido de noções mínimas de educação. Ele não tem repertório porque ele lê o que está ali no celular, ele vê o que está no Facebook. Eles nem são da geração Facebook mais, eles são mais modernos do que nós, né? Facebook é a gente, eles são, nem sei o que são, Snapchat, eu falei, eu sei que existe. Não, isso já nem tem mais. Não tem mais? Então, aí eu falo. Ele sumiu, não sei o que eu sei que existe isso, eles riem, eu não sei mais o que é, né?
Mas eles ficam no YouTube, eles assistem YouTube o tempo todo. E aí você não consegue conversar de uma forma mais crítica, sabe? Então, eu acho que é uma dificuldade que nós temos, porque no fundo são crianças pegando outras crianças. Tá assim a situação, né? São crianças, porque eles são imaturos, eles chegam aos 17 anos. Você não acha que pode ser uma vantagem, num outro sentido, de uma certa proximidade com os alunos que eles estão atendendo? Com certeza, mas a proximidade é importante. Eu já me sinto bem distante dos meus alunos aqui na faculdade, né? Já estou me sentindo bem distante, mas assim... Tem tempo, eu também mais. Mas essa proximidade, por um lado, ela é positiva, porque, por outro, se este professor que está se formando não souber colocar limite, acabou a sala de aula. Porque é meu amigo, né? Aí, vamos tomar lá no ensino médio, vamos tomar uma cerveja lá fora. Não, nada de cerveja, você não tem idade, mas você tem 20 anos e eu tenho 17, 25, que eles se formam e vai com 23. Por esse lado eu acho bom, porque eles conversam muito próximos, mas por outro, eu acho que o professor vai sofrer horrores, porque ele vai ser testado. Essas crianças são cruéis, elas são cruéis. E já eram, sempre foram, né? A criança é cruel, mas elas pioraram muito. Então eles testam, imagina, chegar uma mocinha, né? Os pequenininhos não. Será que eles são cruéis ou o sistema educacional mudou? Ou seja, sistema... a criança hoje, ela chega à escola com muito mais liberdade de fala, liberdade de ação. A sociedade estimula um sujeito para ser autônomo, confundindo a autonomia com excesso de subjetividade. Eu sou eu, tenho uma identidade própria. Será que a sociedade não está trazendo um modelo para a escola diferente de alunado? E a gente vai ter que repensar isso? Nancy, como você vê isso? Eu concordo, Neide. O mundo está muito esquisito, na verdade. Então, isso é uma questão... muito estranho. Não, eu acho assim, existe sim a formação... Os pais, eles são muito mais permissivos, Então, a nesse meu sentido, ver. exatamente. Permissivos, não que isso seja absolutamente positivo, pelo contrário. Essa permissividade, ela chegou à escola. Na medida em que eu não respeito o meu pai, eu mando e ele me obedece, por que eu vou respeitar o professor? Então, a escola precisa mudar. A escola não dá conta dessas questões pessoais, né? Porque lembra que a gente tem, que seja na educação pública, você tem, na escola pública, 40 crianças, mas ainda que na particular você tenha 15, 20. São 15, 20 sujeitos diferentes. Então, eu penso que a família, ela está perdida. E na medida em que ela também não sabe, porque o mundo se tornou uma coisa absolutamente pulverizada, né, de informações, de estímulos, e ótimos, os bebês são estimulados às vezes no momento da barriga, ótimo, perfeito, mas não existem limites. E aí eu venho questionar isso dos limites, porque o professor, quando ele entra, ele tem limites dentro da escola, ele não pode uma série de coisas, e ele tem que fazer outra série de coisas. Essas crianças, elas entram podendo tudo, porque elas podem tudo em casa, então elas podem tudo na escola também. Então, eu concordo com você, precisa mudar? Precisaria mudar numa situação assim de consciência do papel de cada um. A família tem o seu papel e a escola tem o seu. Depositar a criança na escola e vai com Deus, né? Deus te carregue, né? Leva a quê? Eu cito um ponto contraditório, porque eu acho que a escola tem um papel importante e o aluno, para ser aluno ou para ser aprendente, como a gente fala, para ele aprender, tem que ter algumas características. Por outro lado, eu vi, pelos meios de comunicação, o professor andando de paraquedas para poder motivar os alunos, fazendo situações mirabolantes e deixando de lado algumas coisas básicas, que é: eu quero aprender, para eu aprender eu preciso fazer ter determinadas características, como qualquer profissão na vida, como qualquer papel que a gente desempenha, né? Quer dizer, não sei, eu sinto também uma contradição, a sociedade está trazendo uma contradição. Quando eu vi o professor no paraquedas trazendo as informações de conteúdo, me pareceu assim, completamente mirabolante. Sim, e o trabalho com adolescentes também, não havia necessidade desse tanto. Uma boa conversa, uma boa aproximação. Então, eu sinto que a sociedade está nos trazendo contradições. Sim. E a escola é a que mais lida com isso, né? A escola está sendo hoje um espaço onde as pessoas falam, as pessoas reclamam, um espaço de humanos, a escola, diferente de outras instituições,
que eu vejo que eles são afastados. E aí a formação fica complexa. Exatamente. Né? E aí a gente fica... E a língua portuguesa nisso tudo, que é a língua materna. Língua materna, né? Quer dizer, por que a língua materna, ela realmente é mais importante, e aí é uma discussão grande que nós não vamos entrar, se a língua estrangeira, hoje tudo tem que ser internacional, tem que ter uma língua estrangeira, quer dizer, na verdade, essa língua materna teria que ser valorizada mesmo, mas dentro desses princípios que vocês têm claros, né? Para trazer o escritor e o leitor para a sala de aula, né? Assim. Que outras pistas você dá mais próximo das pessoas? Quer dizer, ler mais, escrever... Então, Neide, eu acho assim, a leitura é fundamental de todo e qualquer material, então não são só livros, né? O jornal é importante, a própria internet, ela tem sites que são bárbaros, né? Eu mesma, muitas vezes, procuro diversificar para o nosso aluno, até mostrando para ele, olha, dá para você trabalhar nesta linha. Essa leitura que ultrapassa o livro, a leitura de mundo, né? Que o Paulo Freire fala tão bem, que eu começo o curso lá na pedagogia tratando disso. O que essa leitura de mundo me traz? Eu penso assim, não é uma situação difícil, é você, na verdade, desde que a criança começa a tomar consciência de si, mostrar que você está inserido, olha, meu filho, você está inserido no mundo, né? A gente pertence a esta classe social determinada, a gente tem acesso a determinadas coisas, né? Eu acho que sensibilizar a criança é fundamental. Depois, a partir do momento que ela começa a questionar, né, nesse sentido, é ensiná-la a usar a língua em prol de si mesmo. Então, você vai se comunicar numa determinada situação, eles crescem, eles passam a vida apresentando seminário. Né? E que seminário é esse? Reprodução? Não quero reprodução. Que seminário é esse que você vai apresentar? Cuidado com a linguagem, olha a sua postura. Né? Eu sou aqui a professora, não no sentido autoritário do termo, mas os papéis, eles estão muito diluídos. Então, com essa visão, acho que é super bonita que você está passando, assim, da sensibilização, dos papéis, disso tudo, a gente vai terminando agradecendo a sua presença. Obrigada, ao programa de hoje e esperando ter contribuído realmente para a gente melhorar essa complexa língua materna nas escolas. Nancy, obrigada pela sua presença, com essas palavras de sensibilidade. Nós vamos fechando o nosso programa. Obrigada e até a próxima vez. Esperamos vocês.